Então vamos adiante, no capítulo 24, o impressionante apelo. Ligado ao receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade. Vendo-se no espelho da televisão, então televisão em 1943, nosso lar, a figura do locutor no gabinete de trabalho. Daí a instantes começou ele a falar. Emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos quantos puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Então ele já está bem claro aí, deixando dizer que a coisa não está bem, né? Em relação à terra. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Isso daqui ele está tratando da Segunda Guerra Mundial. Quando ele fala novos crimes, ele está se reportando à Primeira Guerra Mundial. Foi lá na Europa. Então ele está falando assim, parece que a coisa vai repetir-se. O que a gente falou agora há pouco de repetir? Em termos individuais, pessoais. No coletivo também. As coisas... Não é lógico? O que é um coletivo? A união de várias individualidades. Se as individualidades repetem os seus crimes, as suas falências, qual é a tendência do coletivo? Dentro de certos aspectos, repetir. E que formam a atmosfera do coletivo. Como diz, a alma do mundo. Então ele está dizendo aqui, ó. E ó, antes ele fala assim, ó. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Nós estamos estudando, começamos ontem, no livro Libertação. Depois nós vamos voltar para outro livro falando sobre essa ação das trevas. Por favor, quem vai ler aquele capítulo, tem tudo a ver com isso aqui, ó. Negras falanges da ignorância. Só o homem na terra ignorante no bom sentido do termo de não saber, que existe uma guerra nesse momento, né, há muito tempo no mundo espiritual, querendo tomar posse do comando do planeta Terra. Só os ignorantes, repito, no sentido de não saber. Porque quem está lendo, está estudando em várias obras do Espiritismo. Depois nós vamos dar uma lidinha numa questão do Livro dos Espíritos sobre a questão da guerra. Onde você acha que no Livro dos Espíritos vai falar sobre a guerra? Lembra das leis morais? Tem uma delas lá que se chama Lei da Destruição. Lá tem os flagelos, guerras. Aí ele vai perguntar por que acontece a guerra aqui na Terra. Nosso núcleo, muito obrigado, junto aos demais que se consagram ao trabalho da higiene espiritual. Ó. Por isso que fazer evangelho no lar é bom. Você está contribuindo com a higiene espiritual, na sua unidade doméstica, que faz parte da unidade global. Então, se você quiser ajudar o coletivo, e você ainda não estabeleceu o evangelho no lar, pelo menos por essa razão. É uma faxina espiritual semanal na sua casa.
nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal. O que você entende por poderes concentrados do mal? Você acha que é um achocolatado, que é bem concentrado? Hã? O que é poderes concentrados do mal? Então, para pensar. Pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Quem foi lá no congresso domingo, que o Bacelli fez a explanação final, ele falou do capítulo 20 do livro Os Mensageiros. Defesas contra o mal. Lá na instituição onde ele foi, que agora não me recordo o nome, onde está o Alfredo e a Ismália, tem armas lá para defender. Defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças. Há serviço para todos, desde os campos da crosta até as nossas portas. Quer dizer, desde aqui a terra, até a dimensão lá onde eles estão, perto de nosso lar lá, ou seja, onde for, eu acho que é a namoradia, né? Então é mais para baixo. Tem trabalho para todo mundo. Que o Senhor nos abençoe. Interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música novamente. A inflexão do estranho convite abalara-me as fibras mais íntimas. Veio Lísias em meu socorro explicando. Estamos ouvindo Moradia, velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Pronto, esclareceu. Até agora aqui nesse livro, nós já conhecemos de nome 3 colônias. Nosso Lar, Alvorada Nova, Moradia. Só tem 3. E você vê, lembra que a gente estudou que as colônias têm características? E de acordo com essas características, os espíritos que ali residem. Então, é uma velha colônia de serviços muito ligadas às zonas inferiores. Para trabalhar lá, tem que ser especialista em lidar com espíritos de zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Seus últimos sofrimentos pessoais, do André Luiz, né, não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo, mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Eu até assisti um documentário que fala da vida do Hitler, né? E fala como que foi, que ele foi ascendendo no poder. E desde quando ele estava ascendendo no início do poder, ele já tinha as características que depois ele mostrou. Não tão plenas, porque ele não estava com a caneta na mão ainda. Mas já se via que era um espírito belicoso e autoritário que estava subindo. Deu no que deu. Será que o mundo espiritual, estamos vendo aqui, é da própria guerra. Será que ele não atuou para que talvez isso não ocorresse? Mas ele tem os limites. Ontem nós vimos também, no estudo do livro Libertação, que quem vai trabalhar nestes locais não pode enfrentar os espíritos inferiores com as mesmas armas. Porque seria se nivelar a eles. Você está vendo como é complicado? E agora, nesse momento, eu diria que nós estamos vivendo coisa semelhante. Eu acho. Não sei se vai virar, mas nós estamos vivendo uma coisa semelhante. Nós estamos na mão de loucos, de tiranos, déspotas, que diz, indaguei aterrado, pois não bastou o sangue da última grande guerra? Lísia sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo constrangera-me.
Assombrava-me, sobretudo, a imensidade dos serviços espirituais nos planos de vida nova a que me recolhera. Você vê aí, Alba, a imensidade dos serviços espirituais no plano da vida nova. Imensidade, quer dizer, o André Luiz nem de longe fazia noção do trabalho que existe no mundo espiritual. Mas o livre-arbítrio do ser preservado. Cada um depois é dado segundo as suas obras, não é? Pois havia cidades de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação. Olha, cidades é o nosso lar. Espírito generoso está suplicando. E o caso, a moradia. Apresentara-se a voz do locutor como entonação de verdadeiro SOS. Vira-lhe a fisionomia abatida no espelho da televisão. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem? Ouvira-lhe nitidamente o idioma português, claro e correto. Agora ele mudou um pouquinho, vai mudar. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio? Identificando-me as perplexidades, Lísias esclareceu. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem as barreiras idiomáticas. Mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma, de modo geral, no lato sentido da expressão. Vocês estão entendendo aí? Ele deu uma mudadinha. Ele estava falando sobre os aspectos da influência, e aí falando agora sobre a questão da linguagem, do linguajar. Por isso que eu mandei aqueles 2 textos. Leram? Do livro Evolução em 2 Mundos, sobre... Já que nós estamos estudando a linguagem, aqui ele fala da origem da linguagem no homem. E que este ganho, ou seja, o homem começar a falar, foi fundamental para que se estabelecesse nele o pensamento contínuo. Para que ele também começasse mais intensamente a influenciar e também ser. Estamos falando de mediunidade já. Lá no homem aprendendo a falar. Embora ela já até existisse antes. Mas o ganho da linguagem, da fala, e lá André Luiz tem até eu cortei um pedaço lá, no PDF que eu mandei, ele faz uma descrição anatômica de profundidade. Laringe, faringe. E cita lá, já que a maioria não leu, só vou dar um spoiler. Vai ler. E esses ganhos são feitas em determinadas regiões do espaço, locais apropriados pelos instrutores superiores de Deus. Então dá a entender que tem locais próprios para isso. Para que os espíritos ou até corpos anteriores recebam, sofram essas modificações. Porém, essas modificações não se dão assim, faz a modificação e amanhã está pronto. Se leva milênios. Porque a forma vai sendo construída muito vagarosamente. O nosso corpo físico hoje, esse aqui, ele é conquista de milênios. Se a gente pegar 200 mil anos atrás, 300 mil anos atrás, a conformação era outra. Então,
para que a gente entenda essa importância e o porquê disso, lá tem um texto que fala a linguagem dos desencarnados, é o segundo texto. E André Luiz fala que nos espaços das nações, a linguagem articulada é necessária. O que é espaço das nações? Isso está nesse livro. Lá no final, chama Linguagem dos Desencarnados. É basicamente o que o Lísias está dizendo aqui. Espírito superior conversa através de pensamento. Espírito inferior precisa da conversa, da palavra. O espaço das nações é o mundo espiritual dos países. Ele vai citar aqui. Eu vou chamar a atenção. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta que integra muitos bilhões de criaturas. Você está vendo isso aí? Essa frase? Tem gente que acha que não existe nada disso, é só essa humanidade. E essa humanidade de 8 bilhões é circundada por uma de mais ou menos 30 bilhões. Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Aqui, ó. Aqui que eu quero chegar. Leia devagar. Oscar, leia para mim. Vai. Os patrimônios nacionais, linguísticos, permanecem ainda aqui, condicionados às fronteiras. Me explica. Vamos desenvolver essa frase. Podem ajudar. Vamos lá, vamos desenvolver isso. O que é patrimônio nacional? Fala um patrimônio nacional. Fala. A bandeira. Defesa da pátria. Entendeu? O exército. As fronteiras. Qual que é depois, além do patrimônio nacional? Linguístico. Quem desencarna aqui no Brasil vai falar o quê? E quem desencarnar lá no Japão? E quem desencarnar na África? Vai falar o idioma lá do determinado país. Remanescem ainda aqui, ó, condicionados a fronteiras psíquicas, não são geográficas. Embora também tenha as geográficas. Ou seja, ele está querendo dizer que dependendo do ambiente psíquico que você está, condicionados a fronteiras psíquicas, dependendo do ambiente psíquico que você está, você vai bater continência. A bandeira ali é do Brasil, ou língua é português. Mas talvez se você subir, já não é mais. Fronteiras psíquicas. Embora o doutor Inácio, você vê como a gente aprende? Ele foi fazer uma viagem lá não esqueci, na região ali da China, Mongólia, ali. Ele teve que levar o passaporte, documento, porque lá tem fronteira. E para entrar, ele teve que passar lá pela aduana. Peraí, deixa eu ver seus documentos. Você acha que agora eu estou no mundo espiritual, vou fazer uma coisa que eu não fazia na Terra, vou viajar para tudo quanto é país, que agora eu posso, só sair voando. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Nos mais diversos setores de nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações. Mas insta a considerar que a regra é sofrer-se dessas restrições. Você está vendo? Nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Então, determinadas coisas não mudam, porque tem que ter uma sequência gradual. Para que o espírito recém-desencarnado, notadamente nós de pouca evolução,
não soframos tanto com a ausência de pontos de referência. Isso nos enlouqueceria. Juliana, ou qualquer um aqui, o que você vai fazer na hora que acabar a reunião aqui? Não, mas você vai comer onde? Aqui? Você vai para casa. O que é casa? É a referência dela. Ela está aqui sentada e tranquila, mas se entrar alguém e falar assim, ó, vocês duas perderam a casa, perderam tudo, seu marido pegou, viajou, sumiu, vocês estão só com essa roupa do corpo, na questão física, tá? Estou falando na questão física, não estou nem envolvendo a psíquica, moral. Vocês só estão com essa roupa do corpo. A pessoa fica doida. Você entendeu? Perdeu a referência dela. Ela vai ter que falar assim, mãe, vamos ligar lá para a tia lá em Valparaíso para ela nos acomodar essa noite. Aí a Silvia vai falar, não, pode dormir em casa, eu também e tal. A pessoa ficou sem referência. Até ela se ajeitar de novo, ela vai sofrer. Agora imagine o espírito desencarnando e não tendo forma. Nada fere, como aqui, o princípio de sequência. Né? Que é imperante nas leis evolutivas. Leis de evolução, quer dizer. Quem rege são as leis evolutivas. Para você poder subir, você tem que evoluir. São leis evolutivas, de caráter evolutivo. Nesse ínterim, interrompeu-se a música, voltando o locutor. Ó, pela segunda vez, ele vai fazer uma narração, com algumas mudanças agora. Ó, vamos ver. Emissora do posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Respondendo. Tá? Então me parece que os espíritos não saíram de determinado lugar e foram lá para fazer. E aí a Alba falou, mas o que o mundo espiritual está fazendo? É nós, o nosso arbítrio aqui, que fazemos isso. Por isso que eu me referi há pouco. Eu acho que a coisa está mais ou menos do mesmo jeito. Se não tiver, pior. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Ó. Por que eles estão lá? É lá que dão as cartas. Vai vir conversar aqui com o nosso prefeito? Não. Os locais onde amando, na ONU. Bem que a ONU hoje não. Vamos lá, vamos para frente. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades, tá vendo? Mais uma vez, Alba, a colaboração de natureza espiritual. O que adianta se Jesus está do lado de você batendo a tua porta e você não dá guarida? Lembra lá do Clarencio com o André Luiz? Estava ali. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Ó, quer ver? Órgãos de ponderação e conselho desapaixonado. O que é desapaixonado? Que não é a pessoa que está amando a esposa, essas coisas, é isso? É pessoa desapaixonada, que não tem o quê? Orgulho, egoísmo, isenta. Neutra. Não é nem da esquerda, radical, nem da direita, radical. Vê o que é o melhor ali. Com maturidade, com experiência, conselho. Isso nós não temos nos países. E quando temos, é um cabide de emprego. Vamos para frente. Então, falta evolução. Ó, irmãos muito amados dos núcleos superiores,
Auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. Calou-se o locutor e voltaram as cariciosas melodias. O enfermeiro permaneceu em silêncio, que não ousei interromper. Após 5 minutos de harmonia repousante, aquela musiquinha, né? A mesma voz se fez novamente ouvir. Emissora do posto 2 de Moradia, continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz que presidem os destinos da América. Essa fraternidade da luz, acho que lá no capítulo, não recordo agora, 32 ou 34, não me lembro, ele vai falar sobre as notícias de Veneranda. E ele cita Fraternidade da Luz, é uma fraternidade que dirige os destinos cristãos da América. Lá na frente. Aqui ele só fala a Fraternidade da Luz que preside os destinos da América. Mas lá acrescenta que são os destinos cristãos da América. E que essa fraternidade, ela homenageou a Veneranda. Nós vamos ver lá. A gente faz aqui a vibração, né, no final da reunião de sexta-feira. Eu sempre peço para a gente pedir pela paz, pelas autoridades. Quem faz a vibração aqui tem que lembrar disso. Na sua casa, que você vai fazer uma prece, fala, mas eu estou lá em casa, na minha caminha, num lugar de 3 metros quadrados, a minha prece vai evitar uma deflagração de uma guerra? Se 1 milhão de cabeças pensar assim, 1 milhão a menos de preces. Então você tem que fazer a sua prece, pedir pela paz. Tá? Cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Ainda aquela guerra ali, ela foi uma guerra que teve um momento, o ápice, né, que na verdade já foi o ápice, foi o término, né? As 2 bombas atômicas. Hoje aquelas 2 bombas atômicas fazem rir as bombas atômicas que existem. Aquelas 2 lá. Marchemos em socorro das coletividades indefesas, amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quanto estiver ao vosso alcance, vinde em nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre, e muitos de nós volveremos aos fluidos carnais para resgatar prístinos erros. É outro pensamento que a gente tem que ter. Quem está lá quer nos ajudar porque vai voltar para cá. E ele quer encontrar uma casa saneada. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamo-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo, dilatemos nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. A essa altura, desligou Lísias o aparelho e viu-o enxugar discretamente uma lágrima que seus olhos não conseguiram conter. Num gesto expressivo, falou comovido. Grandes abnegados, os irmãos de Moradia. Tudo inútil, porém, acentuou triste depois de ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. Não há, todavia, recursos para conjurar a tremenda catástrofe? Perguntou insensibilizado. Infelizmente, olha a comparação com a alimentação. Ele vai fazer aqui. A situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de Moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias. Mas o Ministério da União Divina esclareceu, União Divina, hein? Que a humanidade carnal, como personalidade coletiva. Então agora a gente pode pensar a mesma coisa.
focos de guerra aumentando, nacionalismos radicais voltando. Esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável, que devorou excesso de substância no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso. Mas é a nação que nutriu? É a terra? É as pessoas que moram no país, naquela nação. Aqui é uma metáfora, tá? Então, nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Então, a guerra é resultado disso. Lá naquela pergunta que eu falei do livro dos Espíritos, na lei da destruição, ele fala: por que existe a guerra? Porque é o resultado da superioridade do instinto animal do homem sobre o instinto hominal. Então, o animal exerce que é o quê? A parte instintiva, orgulho, egoísmo. E a guerra então surge. É como se fosse a guerra, mediante essa comparação que ele faz aqui, e a gente vai concluindo, a guerra fosse um clamor nessa hora. Se você vê uma pessoa desse jeito, o que você fala? Não, deixa ela pôr para fora que aí ela melhora. Então a guerra, num determinado momento, chega a ser um clamor. A humanidade pede a guerra para poder expelir venenos letais. Então, são coisas que podem nos levar a um conflito de escala mundial, né? Por isso as nossas preces, aqui nesse item, nos dá bem a ideia da humanidade como um ser coletivo. Então faz toda a diferença os núcleos religiosos nos diversos locais, as ações que fazem com que, principalmente as crianças, né, tenham noções religiosas, que hoje estão ausentes, muitas vezes, né, os pais responsáveis pelas crianças, e que talvez isso aconteceu em outras gerações, né, que estão agora aqui, ó, essa geração nossa aí, ó. Que é essa geração nossa que está assinando a caneta, né? E vai designar para onde nós vamos.